Oi, gente, tudo bem? Vamos ouvir a voz de Deus mais uma vez? Nós estamos agora no nosso quarto estudo, que é o plano da salvação. E antes de iniciar, vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus e Pai, que habitas nos céus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um estudo que vamos fazer aqui. Que o Seu Espírito Santo se faça presente no meio de nós, para que possamos compreender a Tua palavra e colocar em prática a cada dia. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas inspirado pelo Teu Santo Espírito. Perdoe os meus pecados, porque sou pecador e falha e não mereço nada, mas eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. O plano da salvação. Nós estudamos sobre a criação, sobre a origem do mal. E após a queda do homem, Deus teve um plano. Quer dizer, esse plano já tinha sido estabelecido desde antes da criação. Caso o homem pecasse, Deus iria dar um jeito, né? Deus teria uma solução para esse problema do pecado. E não importa o que nós fizemos na nossa vida, quem nós fomos no passado, Deus quer nos redimir, Deus quer nos restaurar. E Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos transforma e Ele quer nos salvar. Não importa o que você fez, não importa se as pessoas te julgam pelo seu passado. Se Deus perdoa os seus pecados, se Deus lança eles nas profundezas do mar, não tem ninguém que possa jogar eles na sua cara. E vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 12, para descobrir quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado. Que diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo e por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E o pecado passou para todos. Hoje em dia, todos nós somos pecadores. Não tem esse que é santo, perfeito, que não peca. Todos somos pecadores. E agora, Romanos 6:23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Nós merecemos a morte por causa do pecado. Gênesis capítulo 3, versículos 8 ao 10. Que diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, quando o homem pecou, Deus foi procurar por ele. Deus chamou: onde você está? Aí o homem disse: me escondi porque eu estava nu. E essa nudez, nossa reação é fugir de Deus, é nos esconder dele. Mas a reação dele é nos procurar e insistir para que esse relacionamento possa ser restaurado. Qual é a condição da natureza humana após o pecado? Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, nossa inclinação é para o mal. A natureza do homem se tornou perversa, só queremos fazer as coisas que são más. Não queremos o bem. O bem nós não queremos fazer, só queremos seguir nossa natureza pecaminosa. Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, nós já nascemos no pecado. Jeremias 13, 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Então não podemos mudar nossa natureza pecaminosa, nós somos pecadores, mas nós podemos a cada dia lutar contra ela para que possamos ser pessoas melhores. Então, após a entrada do pecado, a natureza humana se tornou corrompida, depravada e não há quem faça o bem por si mesmo. Nossa vontade é só fazer o mal.
Nós só podemos realizar o bem através da atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Que Ele nos mostra, nos guia no caminho da verdade, que Ele ilumine nossos passos para que possamos andar no caminho que Deus deixou para nós. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós sabemos que uma coisa é errada, quando nós estamos baseados nas Escrituras e vemos que aquilo é errado, o Espírito Santo nos mostra quando temos essa tentação, quando temos a tendência de fazer algo que é ruim. Então, nós precisamos estar sempre pedindo a direção do Espírito Santo para que possa nos ajudar a ser pessoas melhores, para que possa nos transformar nas pessoas que Deus espera que sejamos. Porque por nós mesmos nós só vamos querer fazer as coisas que são más, as coisas que são pecado, né? E quando nós queremos mudar nossa natureza através da atuação do Espírito Santo, nós devemos alimentar essa natureza boa. Eu vi uma história outro dia de uma pessoa criava 2 feras para elas lutarem, né? E aí, uma dessas feras, ela alimentava bem, dava tudo que ela precisava para ter força e tal. E a outra, de vez em quando, dava uma coisinha. Então, na hora da luta, quem vocês acham que iria vencer? Claro que é aquela que foi bem alimentada. E assim, nós, quando nós alimentamos nossa natureza espiritual, ela irá sobressair. Mas se nós alimentamos só a natureza pecaminosa, é claro que ela vai sobressair. Na hora das tentações, nós vamos ceder com mais facilidade, porque nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus e não estamos alimentando nossa natureza espiritual. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2:3. Que diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, vivemos alimentando a natureza pecaminosa. Nós só queremos satisfazer os nossos desejos, por nós mesmos, né? Queremos satisfazer os nossos desejos pecaminosos. Agora, Efésios 4:18. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Então, quando nós endurecemos nosso coração, quando nós ficamos ignorantes aos desejos de Deus, aos desígnios de Deus, nós temos a nossa mente obscurecida, nós só queremos fazer as coisas ruins. Não nos atentamos para o que é bom. 1 Coríntios 2:14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, quando nós não temos o Espírito Santo em nossa vida, quando nós não temos a direção dele, nós vamos achar que as coisas que Deus pede para fazer, que as coisas que são certas, são loucura, que é um absurdo fazer aquilo. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos que é o certo a se fazer. Romanos 7:15-19. Que diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Nesse caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero, esse eu faço continuamente. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então nós, pecadores do jeito que somos, não queremos fazer o bem, nós só queremos fazer o que é mal. O pecado que habita em nós nos impele a fazer o mal, nos leva a fazer o mal. Nosso desejo é só fazer as coisas ruins.
Nosso desejo é alimentar a natureza pecadora, pecaminosa. Então nós temos essas duas naturezas guerreando dentro de nós. Uma querendo sobressair e a outra tentando impedir. Nossa natureza é pecaminosa, mas a natureza que precisamos alimentar cada dia é a natureza espiritual. Porque através da atuação do Espírito Santo, através de Jesus, nós podemos ser vencedores. É Jesus que nos transforma em pessoas melhores. E nós devemos aceitar essa transformação, nós devemos buscar a cada dia essa transformação. E como o título dessa lição diz, o plano da salvação. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? É claro que foi o plano da salvação. Vamos abrir em João capítulo 3, versículo 16. Um versículo muito conhecido. Não precisaria nem ler, né? Porque diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos amou tanto as pessoas desse mundo, que Ele enviou seu Filho para morrer por nós, para que nós não pagássemos o salário do pecado, que é a morte, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. É claro que essa morte aqui que Jesus veio nos livrar é a morte eterna, e não essa morte natural que todos nós passaremos aqui se Jesus não voltar antes, não nos levar para o céu. Mas nós todos vamos morrer aqui nessa terra, como disse, se Jesus não voltar antes, né? Mas a morte que ele veio nos livrar é a morte eterna, que é a consequência do pecado. Porque se nós não tivermos a salvação, morreremos eternamente e pagaremos esse preço. Se nós não aceitarmos que Jesus tome o nosso lugar, porque ele não nos obriga a aceitar a salvação. Ele oferece a salvação. Só que cabe a nós aceitar ou não. Se eu não quero aceitar a salvação, eu vou pagar pelo meu pecado. Então, é a consequência que eu terei, a morte eterna, né? Nós merecíamos a morte e o lago de fogo e enxofre, mas graças à salvação de Jesus nós não recebemos o que nós merecemos, e sim o que nós precisamos. Nós precisamos da salvação, nós precisamos da libertação. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2,24, que diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então Jesus carregou sobre si os nossos pecados. Aquela cruz pesada, além do peso da madeira, estava o peso dos nossos pecados. O pecado da humanidade tudo estava sobre ele. Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus morreu por amor a nós. O pecado que eu deveria pagar o preço, Jesus carregou, Jesus pagou por mim, para que eu pudesse ter vida eterna, para que eu pudesse ter salvação. Jesus veio nos salvar e muitas vezes nós não queremos aceitar essa salvação. É claro que não é só aceitar a salvação, e sim passar a viver como uma pessoa salva. Eu tenho que deixar para trás a minha vida de pecado e viver uma nova vida, guerreando contra essa natureza pecaminosa. E não só dizer, Jesus me salvou, eu estou salvo, Jesus é amor, Jesus é misericórdia, mas Jesus também é justiça. Nós precisamos cada dia estudar esse livro aqui, estudar a palavra de Deus, para que possamos a cada dia ser transformados, ser mudados, ser tocados pela palavra de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus. Nós devemos buscar a transformação através da palavra de Deus atuando em nossa vida. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo e através da verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nos moldamos de acordo com o que ela nos diz e permitimos que o Espírito Santo nos transforme nas pessoas que a palavra de Deus quer que nós sejamos, as pessoas que Jesus deseja que nós sejamos.
Isso que nós devemos fazer, estudar a sua palavra e permitir que o Espírito Santo atue em nossa vida. A salvação depende de nossas boas obras? Será que se eu fizer coisas boazinhas eu serei salvo? Vamos ver, Efésios 2, 8 ao 9. Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça. É de graça, Jesus já pagou o preço por mim. A salvação é de graça. Não por obras, nada que eu fizer vai me salvar. Eu vou fazer muitas boas obras para que eu possa ser salvo, para que eu possa me sentir melhor do que as pessoas. O pecado já está aí. Querer ser salvo por obras para me gloriar de acordo com o que eu fiz. Não, nós somos salvos pela graça. Qualquer um pode ser salvo pela graça. Mas a partir do momento que nós fomos salvos, nós precisamos agir como pessoas salvas. Nós devemos fazer obras de pessoas salvas. Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então não adianta eu cumprir a lei e seguir todas as regras para que eu possa ser salvo. Não, eu sigo todas as regras e eu tento seguir todas as regras e cumpro a lei porque eu já estou salvo. E eu quero viver como uma pessoa salva. Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João 5,11. E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa é a vida que está em seu Filho. Então, é através do Filho de Deus que nós podemos alcançar a vida eterna. Versículo 12 também. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se eu não tenho Jesus em minha vida, se eu não aceito Jesus como meu Salvador, se eu não vivo como uma pessoa salva, a partir dessa salvação, né? Eu não alcanço a vida eterna, eu não alcanço a salvação. Hebreus 5,9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus veio aqui, sofreu tudo, passou por todas as tentações, por todas as coisas que nós vamos enfrentar, que nós podemos enfrentar nessa vida. E ele venceu tudo, ele foi aperfeiçoado. Ele já era perfeito, mas ele veio aqui mostrar que nós também podemos viver uma vida de obediência, nós também podemos viver uma vida santa. Claro que Jesus foi tentado, ele era ser humano, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele foi tentado em tudo, mas ele em tudo resistiu. E nós também podemos resistir através da força de Deus, através da atuação do Espírito Santo, nos tornando pessoas melhores. Quando alimentamos nossa natureza espiritual, quando buscamos ser semelhante a Jesus, nós vamos conseguir, nós conseguiremos ser semelhantes a Ele, a cada dia tentando. Claro que não é uma coisa fácil. Nossa, se fosse fácil, a Bíblia não diria que o caminho é estreito. O caminho é estreito, é difícil, mas a gente pode tentar e se esforçar através da atuação do Espírito Santo, através da força que vem de Jesus. E para sermos salvos, nós precisamos seguir alguns passos. Primeiro, precisamos aceitar Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus veio para nos salvar e nós devemos aceitá-lo em nossa vida. E depois devemos nos arrepender dos nossos pecados, arrepender do que passou e nos converter. Mudar de vida, transformar. Conversão é quando você está indo em um caminho, você vira para outro, volta ao contrário. Então, se eu estou indo pelo caminho errado, pelo caminho que Deus não aprova, eu devo converter e mudar a minha rota. E devo confessar os meus pecados a Cristo para que Ele possa me perdoar. Eu preciso confessar e deixar para trás. E depois devo obedecer aos mandamentos, porque se eu sou uma pessoa salva, eu tenho que viver como salva. A lei e os mandamentos de Deus são como um espelho. Quando você está com alguma sujeira, alguma mancha, você olha no espelho e você vai lá e vê onde está errado. E assim são os mandamentos de Deus. Eles nos mostram onde nós estamos errados, para que possamos mudar, para que possamos nos transformar. E depois disso nós precisamos nascer de novo, nós precisamos do batismo para a remissão dos nossos pecados, para que possamos morrer para a velha vida e nascer para uma vida nova, né? E buscar cada dia crescer espiritualmente. Nós precisamos que o Espírito Santo atue em nós para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos
continuar alimentando nossa natureza espiritual. E através da Escritura Sagrada, através do que Deus nos mostra na Bíblia, nós vamos cada dia ser transformados e viver de acordo com a vontade de Deus. E quando, lá no comecinho eu falei que quando o homem pecou, ele se escondeu de Deus e Deus foi procurar. Então, ele nos procura até hoje. E Deus mandou seu Filho para morrer por nós. Ele carregou os nossos pecados, os pecados da humanidade sobre si, para que nós pudéssemos ter vida. Deus manda o seu Espírito Santo para que possa transformar a nossa natureza. E a salvação depende da fé em Cristo. Eu preciso ter fé em Jesus e aceitar o seu sacrifício para que eu possa ser salvo. E a partir da salvação, eu preciso viver como uma pessoa salva, mudando a minha vida a cada dia. Então, eu espero que você tenha conseguido ouvir a voz de Deus e que você aceite esse plano da salvação para a sua vida. Aceite Jesus, aquele que deixou o trono de glória e veio aqui morrer por cada um de nós e carregou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu tanto para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele morreu por nós, ele tomou o nosso lugar. Cabe a cada um de nós aceitar isso e viver como pessoas salvas, pessoas que querem viver no céu, morar eternamente ao lado de Jesus. Esse ser maravilhoso que é o próprio amor em pessoa. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por ter enviado Jesus a essa terra para morrer por nós, para carregar os meus pecados sobre si, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância, para que eu não pudesse morrer eternamente, mas através da aceitação desse sacrifício, eu tenha a vida eterna. Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados, porque sou pecadora, falha e indigna. Mande teu Espírito Santo para que possa atuar em minha vida, me transformando a cada dia em uma pessoa melhor, na pessoa que o Senhor deseja que eu seja, Senhor. Me dê força e ânimo para seguir em frente. E abençoe cada pessoa que está aqui escutando esse estudo e aprendendo mais de Ti, para que possamos cada dia colocar em prática em nossa vida. Eu te peço tudo isso no santo nome de Jesus. Amém. Um beijo para você e até o nosso próximo estudo. Que Jesus te abençoe.